Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Impact Sessions, canal da Act Digital sobre tecnologia, sobre transformação digital e acima de tudo sobre propósito, que unifica tudo que a gente quer fazer de bom com a tecnologia para o resultado de negócio dos nossos clientes. Hoje a gente está com o superintendente do BV aqui, André Franken. André, queria muito te agradecer a presença, a visita aqui na Act Digital. É sempre um prazer recebê-lo, sempre um prazer falar contigo. Vamos trocar um pouquinho aqui sobre IA com propósito, a relação disso com o meio bancário. Então, mais uma vez, muito obrigado, André, por vir aqui. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer vir aqui. Tamo junto. Legal, obrigado. André, fala um pouquinho para a gente a respeito de, assim, para a gente startar e aquecer o motor. IA deixou de ser buzzword, né? Como que a gente já está introduzindo ela no dia a dia e como que ela já está fazendo alguma diferença para o banco? A IA ela vem sendo democratizada aí, há algum tempo já, né? E no setor financeiro, onde a gente tem mais regulação e compliance, né? Ela vem chegando com um pouco menos velocidade. Porém, agora a gente está acelerando, né? E ela está começando a se embrenhar aí em todas as áreas. Eu diria que hoje não tem uma área nossa que a gente não está fazendo alguma iniciativa com AI. Bacana. Acho que tem uma linha entre áreas que capturam eficiência com o uso de IA e áreas que estão procurando geração de valor, né? Como que, na sua visão, o banco separa um pouco desses olhares? O que a gente montou, como são muitas iniciativas, todo mundo quer fazer alguma coisa com AI, né, e ver valor na sua área para implementar alguma solução. O que a gente fez foi montar um COI lá e um fórum, que a gente chamou de Fórum de AI, onde a gente discute quais iniciativas que a gente vai priorizar, até porque os recursos são limitados, né? Então, o que a gente faz é sempre ter uma iniciativa que traz valor associada ao uso de AI. Então, a área tem que trazer qual é o valor que ela vai ter com isso, se tem eficiência ou não, né? Ou se tem aumento de receita ou algum tipo de valor, mas tem que estar atrelada sempre a um business case. Legal. Bacana essa atrelação com o negócio. Eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido, que a IA, a gente sempre começa o raciocínio com tecnologia, mas IA também tem um aspecto cultural, né? Como que a gente começa a pensar com IA e como que isso muda a forma de pensar o negócio do BV? A gente introduz já no começo do pensamento onde que o banco quer chegar. Como que você vê isso? Aqui tem um auxílio muito grande dos LCIOs aqui das tribos, né? Que estão já com esse mindset e eles auxiliam o pessoal de negócio, mas também tem muitos heads de negócio que já estão com AI na cabeça, já estão estudando, eles mesmos estudando como colocar isso nas suas áreas, né? A gente tem alguns encontros executivos que a gente faz ao longo do ano, onde a gente fez até workshops, mão na massa mesmo, para os executivos incorporarem a AI no seu dia a dia, né? Que legal. E acho que esse eixo de produtividade, né, que a gente está vendo muitas coisas acontecendo, né, parece que virou um mantra, né, em tudo que a gente consegue falar, a gente vai fazer mais com menos. Como que a gente sai um pouco além desse mais com menos, né? Porque produtividade não é essencialmente somente isso, né? Qual que é a tua visão? Na minha visão, fazer mais com menos você tem duas formas, né? A primeira seria reduzir os recursos e reduzir custo, né? Consequentemente recursos. E a outra seria você aumentar a produtividade, ou seja, entregar mais com o mesmo time que você tem. Então, eu prefiro ir para esse lado, né, onde a gente consegue trazer mais valor com os mesmos recursos do que reduzir, porque hoje as coisas são muito dinâmicas, né? E então, quanto mais a gente ganhar de produtividade, mais a gente consegue se destacar no mercado. Legal. E aí, nesse contexto de produtividade, a gente ouve muito usar copilotos, automações, né? Tem alguma automação que você possa compartilhar conosco que te chamou a atenção? Olha, acho que uma das primeiras que a gente colocou no ar lá foi uma que o jurídico, a gente implementou junto com o jurídico, né? Então, para automação lá de
de análise de documentos, de contratos e tudo mais, e trouxe grande ganho aí para eles. Acho que foi a primeira que a gente fez mais estruturada, né? E tem várias outras aqui que a gente vem trabalhando em todas as áreas, praticamente. Legal. A gente introduz nesse contexto o generativo, né? Os modelos generativos. Tem alguma coisa que já está em operação ou ainda está em piloto? Algum caso de uso que você acha que faz sentido você compartilhar conosco? Bom, tem a tribo de crédito, por exemplo, que está usando modelos generativos lá para auxiliar justamente nas decisões de crédito, né? E acredito que aqui tem um grande valor aqui, o uso da AI generativa. Legal. Esse eixo, acho que tudo que a gente pensa, a hora que a gente vai pensar num banco, a gente tem um regulatório para respeitar acima de tudo, né? E acredito que vocês tenham que trabalhar com essa equação entre equilíbrio de inovar e respeitar a regulação. O que você acha que tem que ser colocado para que a IA não tenha nenhum tipo de tropeço com regulação? Tem uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo, que não adianta a gente querer bloquear esse tipo de uso, né? É uma coisa que cada vez vai estar no nosso dia a dia. O que a gente fez de início foi criar um foundation lá, com todos os requisitos de segurança, guardrails, né? Com todas as regras, para que a gente consiga controlar a utilização desses modelos, para que isso não se torne algo... Antigamente a gente tinha o Shadow IT, agora a gente tem o Shadow AI, né? Então você tem as áreas contratando um monte de soluções, ou mesmo você pegar e utilizar um ChatGPT pessoal para fazer alguma pergunta, né? E de repente vazar dados da empresa. Então a gente procurou ter as soluções disponíveis para as pessoas, para que elas não precisem utilizar outras soluções, porque é inevitável que as pessoas queiram usar, né? Porém, já com todos os guardrails, o foundation de segurança e tudo mais, para que as pessoas possam usar e a gente esteja compliance aqui. Legal, bacana. Tem um eixo que é difícil a gente não comentar sobre ele, que é a AI como uma competidora ou eventualmente até como uma substituta de pessoas. Como que o Banco BV faz para fazer com que a IA seja uma aliada efetiva e não necessariamente uma rival? O que a gente vem trabalhando hoje é dar mais produtividade para as pessoas, né? Esse é o nosso mote hoje. Então, tem uma série de soluções que a gente está colocando em todos os processos para auxiliar para aumento de produtividade, né? Acho que as empresas têm uma questão de gerar eficiência, só que você tem um limite para gerar eficiência, né? Uhum. É mais fácil a gente trabalhar em aumento de receita, né? Boa. Aumento de produtividade. Então, acho que esse é o mote que a gente tem hoje. Legal. Se a gente trouxer para um prisma de ética, na sua visão, o que você acha que é inegociável para a IA dentro do banco? Tem que seguir os processos, né? A gente não pode fazer besteira, o pessoal tem que ter consciência, né? Acho que a consciência é uma coisa muito importante, porque hoje, para você pegar um celular e vazar um dado, né, que é estratégico para a empresa, é muito fácil. Então, as pessoas realmente têm que ter consciência, têm que saber que as AIs que a gente libera de forma corporativa têm esses controles, e utilizar outras por fora podem causar algum certo problema aí para o banco, né? E também para essa pessoa que utilizou, né? Boa, boa. Olhando sob um ponto de vista corporativo, pensando em adoção, evangelização, né? Como que o banco está olhando para o eixo de capacitação dos times, né? Para que a gente não tenha um grupo de especialistas somente trabalhando com IA e isso esteja disseminado no salão. A gente criou lá uma iniciativa de capacitação de pessoas, né? Então tem toda uma trilha construída lá de capacitação. Além disso, a área de pessoas e cultura vem trabalhando também para criar mais interação das pessoas com essas tecnologias para que elas realmente incorporem esse conhecimento, né? Eu sempre falo muito que, às vezes, se você tem treinamentos muito teóricos, a absorção desse conhecimento ela é muito limitada, né? Então, realmente tem que colocar as pessoas para fazer
colocar a mão na massa para elas absorverem esse conhecimento. Legal. Frank, a gente fala muito de IA e parece uma coisa muito concentrada em software, né, em desenvolvimento. De colocar um aspecto de infraestrutura. Como você vê que a IA vai transformar esse eixo de infraestrutura? Como que ela pode colaborar também para essa parte mais hard das soluções de engenharia? Do mesmo jeito que hoje a AI já está sendo extensivamente utilizada no front-end dos produtos, né, mais próximo do cliente, e também na engenharia de software, a área de infraestrutura também é uma área que a gente está procurando inovar e automatizar com todas essas soluções. Eu diria que a área de infraestrutura do futuro é uma área que os softwares são mais auto-regenerativos, vamos dizer assim, né? Uma utilização de self-healing, que a gente chama, onde ele se auto-resolve ali quando tem algum tipo de problema. Também a AI utilizando as salas de war room para informar toda a empresa sobre o que está acontecendo, ela também interagindo ali, um agente interagindo como se fosse mais uma pessoa dentro de uma sala de war room, trazendo as soluções, as possíveis soluções para resolver aquele problema. Então eu vejo essa área como uma área muito mais autônoma, com sistemas auto-regenerativos aí que possam não ter tanta necessidade de interação humana para serem restabelecidos, né? Legal. Então você entende uma colaboração de um agente com um time que hoje é um time numa sala de guerra. Sim. Que pode ser uma colaboração de um agente especializado num tema para endereçar um GMUD, para olhar um pouco de análise de causa raiz de um incidente, é isso? Isso. Hoje a gente tem alguns workflows automatizados lá, né, de algumas soluções que já analisam o fluxo de uma aplicação e quais pontos ela pode ter algum tipo de problema, e inclusive o time está integrando lá com uma outra solução de automação que vai fazer esse fixing desse problema, né? Então vai resolver o problema ali automaticamente. Obviamente isso tem muito trabalho aqui para a gente fazer, mas é essa a ideia, que a gente consiga ter workflows automatizados aqui usando AI para restabelecer serviços ou até resolver já instabilidades antes que se torne um incidente, né? Bacana. Acho que a gente traz nesse aspecto uma visão de redução de custo, né? E a gente também pode ter alguma pegadinha relacionada a um acréscimo de custo por um uso intensivo de AI. Deve existir um trade-off aí, né? De o que tanto eu posso aplicar para o que eu tanto vou ganhar de eficiência, né? Tem, mas se você analisar pelo outro ângulo, né? O quanto de prejuízo um sistema fora do ar dá. Perfeito. Né? E quanto mais rápido eu consigo restabelecer ele, eu já resolvo muitos problemas aqui, né? Já tem um custo evitado aqui, um prejuízo evitado muito grande. Então, sempre nessa questão da produtividade, como a gente falou anteriormente, é muito importante a gente ter isso em mente. Também tem uma questão de responsabilidade social aqui, né? Sim. Não adianta a gente dizer, não vamos mais ter pessoas nas empresas agora é tudo automatizado. Acho que tem vários trade-offs aí que a gente precisa avaliar. A gente está caminhando aqui para o encerramento da nossa sessão. Queria colocar alguns pontos aqui que são mais, talvez até de cunho pessoal ou opinião sua, não necessariamente do que a gente tem de empreendimentos em andamento no BV. Se você fosse apostar numa frente de IA, que você olha hoje como uma coisa que está engatinhando, está surgindo, mas você acha que vai bombar aí nos próximos anos, o que você acredita que você possa compartilhar conosco? Olha, olhando para o mundo corporativo, né? Os frameworks que já são AI natives, eu diria que é o caminho que a gente tem que seguir, né? Linguagens como Python, por exemplo, que talvez hoje seja a linguagem que mais tem inovação chegando a todo momento, né? E todos os frameworks de AI, LangChain, Crew AI e vários outros aí, eles nascem primeiro com essas linguagens, né? Então eu diria que são uma série de decisões aí que precisam ser tomadas. Então, linguagens como Python, eu sei que tem N discussões sobre performance, né, com Python comparado a outras, porém, a abstração que ele traz e o nível de inovação que você tem usando uma linguagem dessa, com certeza não dá para comparar hoje. Então, utilizando esses frameworks AI native,
você vai construir softwares com AI incorporada já nele. Não é uma necessidade que o teu produto que vai consultar uma AI generativa para fazer. E sim ter ela o tempo todo ali, em todos os métodos, sendo utilizada para algum tipo de agilidade ou para algum tipo de solução, né? Acho que esse é o caminho. Obviamente é mais longo prazo, porque você refazer um software utilizando esses frameworks, você vai ter que ter grandes investimentos, né? Porém, para mim é o futuro. A gente ter softwares mais autônomos, né? Tomando decisões mesmo, e não só algumas poucas iniciativas ali que o teu produto utiliza AI. Legal, bacana. Obrigado por compartilhar. Pensando em você como uma referência importante do nosso mercado financeiro e pensando como nossa audiência vai observar esse nosso podcast, o que a gente pode compartilhar, o que você acredita como uma habilidade humana importante, que ela é talvez um fundamento, que pode ser um fundamento para a sociedade do futuro nessa era de IA? O que você acha que é importante todo mundo se concentrar nisso? Tem uma coisa que eu sempre digo, que as tecnologias estão avançando muito rápido, né? A gente não está mais dando conta de aprender todas as tecnologias que estão surgindo, além de que o estudo sempre foi, o método tradicional de estudo sempre foi muito lento, né? E não está mais acompanhando essas inovações. O que eu sempre digo é que as empresas no futuro próximo, eu diria que até hoje já estão valorizando, é a capacidade de aprender. Porque hoje a gente trabalha com uma tecnologia, amanhã já mudou. Então, a capacidade de aprender sozinho, né, com todas as ferramentas que tem aí na internet disponíveis, eu diria que é o skill mais importante, na minha visão, para o futuro. Legal, bacana. Uma aula aqui de André Franken. Franken, queria super te agradecer mais uma vez. Foi um prazer falar contigo, te receber aqui na Act Digital. Foi um prazer falar aqui no canal Impact Sessions novamente. E obrigado por estar aqui conosco. Imagina, o prazer foi meu. Obrigado. Legal.